Maravilha! Fala pessoal, boa noite. Hugo da Enphase Energy aqui passando mais uma vez para agradecer a presença de todos vocês na série de webinars do SolarGraph, o tão pedido SolarGraph. Como é que eu vou simular oversize? Como é que eu vou simular clipping? Como é que eu vou saber se está gerando ou não? Hugo, o que eu devo fazer? Pessoal, então, para quem não participou do primeiro vídeo da nossa série, tá? É só voltar um vídeo, ok? Mas não agora. Volta um vídeo e vá participar, vá assistir o primeiro vídeo da nossa série do webinar sobre o SolarGraph, onde o Fábio detalhou passo a passo do começo da configuração da plataforma para você aí sim conseguir configurar. E nós teremos simulações, pessoal. Nós teremos uma série de vídeos toda quinta-feira, às 19 horas, com simulações para a região de cada um de vocês. E hoje estou contando com a presença ilustre do nosso gerente comercial, Rafael. Rafa, se apresente aí, meu querido. Olá, pessoal. Todo mundo me ouvindo bem aí? Como vão todos? Para mim é uma satisfação poder estar aqui junto de vocês. Meu primeiro treinamento aqui, junto com a Enphase, para o SolarGraph, que é uma ferramenta novíssima. O que eu tenho aqui para vocês hoje é algo que vai ajudar muito no dia a dia das empresas, de maneira prática, de maneira pragmática, para que vocês não percam tempo e para que vocês consigam mais clientes de maneira muito efetiva, muito eficaz. A gente vai fazer aqui duas simulações, pessoal, e vai ser muito bacana, porque são simulações sem nenhuma puxação de sardinha. Então, a gente vai mostrar aqui, e o que a gente vai mostrar vai conseguir comprovar ali o que muitas pessoas falam com relação à potência de saída do microinversor. Eu vou trabalhar aqui com o IQ7AM, que é o microinversor que a gente tem disponível para venda no Brasil. Hoje a gente tem aí 4 distribuidores que fornecem o nosso produto, e você pode aproveitar de cada um deles aí o melhor que eles podem dar para vocês. E a gente vai fazer 4 simulações. Eu vou começar com uma simulação pelo Espírito Santo e depois vou passar para uma simulação no Rio de Janeiro. Então, o que a gente gostaria de contar com vocês aqui vai ser 1 hora de live, né, de ao vivo aqui, e a gente vai passar para vocês tudo que a gente puder. E a gente conta, logicamente, com as perguntas de vocês. Então, estejam aí preparados para fazer as perguntas, peguem leve comigo, mas o que vier, a gente souber, a gente responde aqui, o que a gente não conseguir, a gente vai atrás da informação para ajudar vocês. Não é isso, Hugo? Opa, com certeza, com certeza. Pessoal, não assustem aí que eu sumo, eu volto. É porque hoje o enfoque é no nosso grande amigo e parceiro aí, o Rafa. Rafa, mete bronca, meu querido. O palco é teu. Vamos lá, então. Vamos lá. Muito obrigado, Hugo, pela introdução aí. Já bastante à frente aí nas lives e no anúncio, né, de tudo que concerne aí a Enphase. O que a gente tem aqui para vocês hoje, eu vou começar, eu não vou fazer uma parte introdutória, porque isso já foi feito pelo nosso engenheiro Fábio, foi muito bem feito, aliás. Não obstante disso, aquilo que não foi colocado ali no YouTube, na última live que o Fábio fez, e que eu não vou colocar também aqui hoje, porque vocês vão entender isso quando conseguirem observar tudo que o SolarGraph tem para vocês. É muito vasto, é muito extenso, e por isso a gente não consegue abordar tudo que ele pode nos trazer. Então, tudo que eu não consegui compilar aqui hoje, não liguem, porque vocês têm um canal aberto com a Enphase. A gente tem aí um representante, um funcionário Enphase em cada região aí do Brasil para atender vocês de perto, inclusive visitar, e eles estão aptos também a explicar o conteúdo SolarGraph para vocês. Pessoal, aqui do ladinho a gente tem um sinalzinho de mais no SolarGraph. No lado esquerdo, a gente tem essas 3 linhas, a gente está na página do dashboard.
Esse dashboard te mostra, por exemplo, quantos projetos você tem, quantos foram visualizados, quantos foram recebidos e tudo mais. O Solargraph, além de uma plataforma de 3D, de dimensionamento em 3D, com um estudo de sombreamento muito poderoso e aberto para qualquer marca, que fique bem claro isso, você pode, inclusive, fazer simulações comparativas, isso é muito legal, porque você pode comparar o Enphase com uma marca string e mostrar para o teu cliente ali a diferença de tudo que o Enphase traz. Não adianta comparar só o preço se você não leva para o cliente todo o benefício que o Enphase tem, seja com uma marca string ou um outro microinversor bem diferente do Enphase, de tudo que ele entrega, tá bom? Então, aqui nessa lateral, você tem um menu, e o Fábio conseguiu mostrar bastante coisa do menu. É interessante que quando você tiver sua conta, essa parte aqui de configuração da empresa esteja pronta, tá? Fica tranquilo também quanto ao inglês, você clica aqui no botão direito e consegue traduzir para o português tudo que está escrito aqui. Então é bem fácil. Essa ferramenta, na verdade, eu estou usando o Google Chrome, ele tem essa possibilidade. Quem não quiser, pode voltar aqui, não tem problema, para não traduzir o site e ele volta a funcionar, né, em inglês, sem problema nenhum. Tá? Mas quem não tem o hábito de usar inglês, tem essa possibilidade aí. Para ajudar os amigos, tem muita gente vendo. A gente vai começar pelo Espírito Santo, eu vou deixar aqui em português, tá? Então, indo aqui em projetos, a gente consegue desenvolver, aqui são projetos já feitos pela turma da Enphase, aqui dentro do Solargraph, a gente consegue nesse mais aqui, ó, e direcionar um projeto. Para projeto, eu tenho uma colinha aqui, ele vem aqui, ó, para você digitar um endereço, e o endereço aproximado para o que o Google utiliza, certo? Então, vindo aqui, ó, eu vou clicar, vou dar um colar, né? Porque eu já estou com esse endereço copiado, e eu vou clicar no endereço que ele me mostrou aqui. Ele vai carregar a imagem. Eu verifico se é essa mesma a residência que eu quero. Se, por exemplo, fosse essa residência aqui, eu poderia puxar o mouse, clicar e arrastar o mouse para cá, né? Mas como não é essa aqui que eu quero para mostrar a variação, a versatilidade do Solargraph. Indo na macro região aqui, a gente está numa ilha em Vitória, tá? Lá em Vitória, ali pertinho da Praia do Canto, tá? Que é a Ilha do Frade. Então, aproximando aqui, ó, eu coloco a imagem onde eu quero, posso colocar o nome do cliente. Então, José, o número do telefone dele, o e-mail dele é importante que tenha o e-mail dele, tá bom? Vou botar aqui a.com.br, por exemplo, tá? Coloco o número de telefone também. Lembrando que, como é um CRM, é interessante que você tenha o teu cliente cadastrado aqui. Aqui está selecionado como residencial. Se fosse uma visão um pouco maior que eu quisesse, eu poderia ampliar a imagem aqui. Deixa eu atualizar. Só um minutinho. Vou botar de novo o endereço. Selecionar a imagem. Aplicar o próximo aqui. Lembrando de colocar ali o endereço direitinho, né? Do cliente e tudo mais. Vou de novo para a criação do projeto. Coloco o endereço. Aproximo a imagem e vou em próximo. Então, estou criando aqui, eu posso posicionar, como eu estava falando, acabou voltando ali. Posso posicionar a imagem onde eu quiser, se eu quiser aproximar. Importante estar aqui selecionado a criação em 3D já, porque aí você consegue fazer o 2D e logo depois, o 2D que eu chamo é a linha do telhado, e logo depois fazer o 3D. Aqui eu posso selecionar, eu tenho que configurar isso previamente, eu vou deixar não especificada, né? Quem vai fornecer energia para esse cliente. Quero colocar que eu quero verificar o consumo pelo ano, né?
E aqui eu posso botar já na lei 14.300, isso que é muito legal. Não vou mexer aqui na parte dos valores, vou deixar com 0,98 mesmo, mas aqui você tem que pegar o valor da conta que tiver do teu cliente, você insere ali, tá? 0,98, portanto. E aqui embaixo você quer colocar o consumo anual. Então, por exemplo, se esse cliente consome uma média de 600 vezes 12, você vai ter um consumo aí de 7.200. Então, você coloca aqui 7.200 no ano, tá? E mais abaixo aqui, você seleciona o perfil de consumo desse cliente. Então, eu quero um cliente, por exemplo, que trabalha em casa, ele vai ter um consumo à tarde um pouquinho maior. Isso vai mexer em quê, pessoal? No fator de simultaneidade do cliente, ok? E a partir disso, se tiver algum outro ajuste para fazer, você pode fazer aqui. Mas você vai, se estiver satisfeito, se tiver tudo correto com o que você acredita que esse cliente te entregou de informação, você vai criar o design. Então, na criação do design, você tem aquela imagem que você processou e você vai ter uma aba lateral esquerda de ferramentas. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você pode fazer o desenho externo do telhado, sem nenhum problema. Mas você pode também, caso queira, clicar na ferramenta inteligente, onde ele vai conseguir algumas informações. Eu, particularmente, prefiro marcar a guia do telhado, né, os limites do telhado, e vocês vão ver que tem ferramentas muito legais aqui para ajudar em tudo que você precisa. Ele já te dá um esquadro aqui do telhado bem delineado. Eu acabei pegando um telhado um pouco diferente para que vocês vejam a versatilidade da ferramenta, justamente por isso. Já me deu o meio aqui do telhado. Ó. Não tem problema, porque se eu quiser mudar o meio como está aqui, pode ser um erro de paralaxe do próprio satélite, ou pode ser um deslocamento mesmo da cumieira, né, do telhado, não tem problema, você pode mover isso, tá? A ferramenta Wizard, que é a ferramenta que eu estava falando aqui embaixo, ela vai te dar a oportunidade de dar algumas direções, mas ela não faz tudo quanto é perfeitamente real. Então, para isso, você tem a ferramenta de dividir a tela, né? Que é esse split screen aqui. E aqui você consegue ver, através do 3D do Google, mais ou menos como é o telhado. Você pode também, caso queira e caso tenha aproximação com, por exemplo, o Street View, você pode se aproximar daquele telhado para entender como é esse telhado ali, tá? Então, a gente está fazendo aquele telhado ali, ó. Então, essa é a máxima aproximação do Street View que eu tenho, mas eu consigo ter uma visada desse ponto aqui da rua para lá. Então, fica bem legal de ver, tá? Então, eu vou aqui aplicar mais o telhado de baixo, só para que eu consiga ter também, nessa ferramenta, um encantamento para o meu cliente, porque, além de tudo, isso embeleza demais a tua proposta, né? Então, aqui eu vou conseguir aplicar o ponto exato desse telhado. Se você acredita que errou o ponto, volta e clica no mesmo ponto, ele muda a linha de novo, como está aqui. Aqui você pode afastar o visual, depois eu vou desenhar o telhado ali, e aplicar a ferramenta Wizard. Como tem muita vegetação, ele está me falando aqui que, como eu já fiz algumas intervenções, né, ele pode acabar modificando o que eu fiz. Mas eu mando ele fazer assim mesmo, e ele detecta vários pontos de árvores que podem impactar a minha relação de projeção de tudo isso. O telhado não está correto, eu volto para 2D e eu vou, para deixar leve, retirar toda a vegetação que está a sul desse telhado ali e que não vai impactar a minha geração de modo algum, tá? Então, tudo que tiver a leste e oeste, por exemplo, eu posso acrescentar uma determinada árvore
Então, eu quero acrescentar uma árvore aqui, ó, que pode ser muito alta, por exemplo, né, que está a oeste do telhado. Eu vou e faço isso. E depois eu tento verificar se a altura dessa árvore está condizente com o que a gente precisa dela. Vindo aqui na ferramenta, eu sei que esse telhado cai para oeste. Então, eu vou mandar o telhado rotacionar. Então, eu vou mandar ele rodar até que ele fique na posição correta do que eu acredito. Esse aqui está para o lado certo, que é para leste. Esse aqui cai para norte, não está correto. Então, vou rotacionando ele. E esse aqui cai para sul. Eu vou rotacionando ele até ele cair. Se eu acredito que esse telhado tem uma inclinação maior do que isso daqui está me mostrando, eu posso aumentar, eu clico na face, que eu quero modificar, e eu posso aumentar a inclinação do telhado, um pouquinho, tá? Vamos ver se eu consigo desenhar esse de baixo aqui, que naturalmente não vai atrapalhar em nada na minha geração, no meu desenho. Como eu preciso fazer esse telhado daqui ficar mais alto do que o do esquerdo e do que o direito, eu preciso criar aqui o que é chamado de parede. Então, vou clicar, parar o mouse aqui nessa ferramenta, dou um clique nela e eu adiciono ou removo uma parede. Se ele estiver em roxo, ele está como parede. Se eu clicar, eu vou remover. Mas eu não quero remover, eu quero manter isso daqui como parede e isso daqui também como parede. Só que essa linha central não precisa ser parede, que ela é uma cumieira. Vocês só vão entender bem isso à medida que usarem essa plataforma, tá ok? Daqui, pessoal, eu consigo agora mandar ele me mostrar como está o layout em 3D desse desenho. Então, eu consigo observar qual está a altura dele. Eu não quero essa altura, já que é uma casa de aproximadamente 3,5 andares aqui, 3,5 metros aqui. Aqui também eu tenho aproximadamente 3,5 metros. E aqui eu tenho 1 metro a mais ou menos. Então, vai dar mais ou menos 4,5 metros. Tá? Deixa eu ver como é que está aqui. 3,5. 3,5. E eu vou puxar mais para cima aqui. Então, ele está me dando uma diferença com relação a outra altitude lá. E eu consigo observar para saber se essa casa está com o telhado minimamente correto. Eu acho que a inclinação está muito elevada, que não é essa inclinação. Quando eu olho lá naquele split screen, né, na tela dividida, eu vejo que a diferença aqui é de mais ou menos 1 metro e que essa telha não é tão caída assim, pessoal, tá bom? Então, eu posso voltar lá no 2D, diminuir essa inclinação aqui, porque está inclinado demais. Deixa eu fechar essa visualização. Diminuo um ponto aqui também. E aqui volto para 14, para a gente ver como é que vai ficar. Beleza. Peço para ele verificar novamente como está em 3D. Ele mudou a posição de novo, da altura, já que eu fiz uma modificação nele, né? E esse telhado aqui, eu vou descer ele. Ele aparece um chapeuzinho aqui, ó, né? Como se fosse uma pirâmide para eu ajustar, tá bom? Então, estou satisfeito com o telhado. Acho que é basicamente isso. É claro que se eu tiver as medidas do local, eu consigo uma informação mais perfeita do que essa. E eu posso, se eu estiver satisfeito, ir para o meu próximo passo, que é o passo do desenvolvimento da parte solar, né, do desenho solar. Então, eu clicando na parte solar, a primeira coisa que eu preciso fazer é clicar aqui nessa ferramenta de sombreamento, onde ele vai analisar a possibilidade de sombreamento. E essa ferramenta está ligada também a esse mapa de cor, que vem traduzido como mapa de calor, mas para evitar o erro de nomeação disso, né? Eu estou chamando aqui de mapa de cor, onde a cor amarelo mais claro aparece como melhor aproveitamento e a cor mais escura, até arroxeada, se for o caso, aparece como pior aproveitamento. E eu tenho aqui, nessa aba lateral, 3 nomes, que é o Solar Access, que é também a sigla TOF,
e a sigla TSRF. Aqui você precisa entender como a mais realista é essa oferta de luz no telhado, considerando as perdas, ok? Então, ele considera as perdas também de inclinação e orientação azimutal, esse TSRF aqui, ok? Então, se você para o mouse aqui e vê 98%, na realidade não é 98%, é 97%. Se você para o mouse aqui e vê 93% em oferta solar, em acesso solar ao telhado, ou seja, quanto de luz que chega no telhado, podendo ser aproveitada, na verdade, o que vai ser efetivo é os 98% ali, tá? No caso, 89% aqui. Então, eu consigo ter essa análise e onde tem essa visão aqui, eu consigo observar se eu tenho o LiDAR. E o que é o LiDAR? O LiDAR é uma ferramenta que me mostra mais ou menos a altura real desses obstáculos. Repara que ele jogou o meu telhado lá para cima aquela hora. E eu recusei, eu botei para baixo porque eu entendo que ele era mais baixo. Só que o LiDAR está me dizendo, ó, o telhado da sua casa ele é mais alto, também por conta do terreno, porque o terreno ele não é plano como essa foto. Então eu posso fazer essa análise e verificar, por exemplo, que eu tenho na altura da copa da árvore, aqui, por exemplo, ó, as bolinhas do LiDAR mostrando os pontos de altura do LiDAR. Dá para ver? Então, eu posso corrigir isso, voltando lá no Roof Design, indo em 3D, e aí eu estou com o LiDAR ativado, eu clico na face e eu subo até mais ou menos ficar alinhado com a bolinha do LiDAR, ok? Posso fazer a mesma coisa com outro telhado ali, subo até ficar alinhado com a bolinha do LiDAR, um pouquinho mais para cima aqui, e nos outros também, subo até ficar alinhado com a bolinha do LiDAR ali. Assim eu tenho, no meu plano, uma realidade muito maior da altura que essa casa está atingindo ali. Isso é muito legal, pessoal, porque eu consigo ter no corte, né, dessa imagem a altura certa dela, porque se eu tivesse colocado ela lá embaixo, essa árvore ia estar atrapalhando certamente a minha produção, né? Então agora eu tenho uma coisa mais realista. Ó, repara, eu tenho aqui, ó, nessa árvore a informação de que a altura não está lá tão correta. Então eu posso puxar para cima ela até ela ficar mais ou menos na altura do líder como está ali, ok? Então eu consigo ter uma aproximação de todo o meu terreno. O que tiver para sul da imagem não vai me importar e às vezes é só para aumentar a informação no programa aí, vai me atrapalhar um pouco. Então, vou tirar o LiDAR, vou para o Solar Design e como eu mudei novamente a minha altura dessa construção, se não tiver colorido aqui, eu preciso pressionar para que ele calcule novamente qual é o aspecto de radiância e radiação nesse meu telhado. Olha como melhorou, pessoal. Então, eu consigo agora fazer o posicionamento dos módulos aqui. Como é que é isso? Lembrando, o Fábio explicou na outra live, eu consigo aplicar o módulo que tiver cadastrado ou no banco de dados do próprio SolarGraph ou qualquer módulo novo que chegue no mercado, eu consigo replicar ele, recriar ele, para que ele possa ser um módulo perfeitamente utilizável. Lembrando que aqui, para a galera que trabalha em telhado e a galera que também trabalha em solo, que a gente tem a ferramenta de posicionamento dos módulos no solo também. Muito legal, é uma ferramenta nova que vai ser habilitada aí aos poucos para o SolarGraph. E aí é só você entrar em contato com a gente, caso a tua não esteja habilitada, a gente vai verificar, porque não está, porque é uma ferramentinha nova do SolarGraph também. Tá? Não vou falar dela agora, vou falar de telhado, que é o nosso foco. Eu vou clicar em adicionar painel. Ele pede para eu escolher uma face e eu vou escolher a face norte. E aí ele pede para eu escolher um módulo aqui.
O módulo que está selecionado aqui, existem alguns. Eu vou botar o módulo, por exemplo, como um tema da live é a questão do oversizing, eu vou colocar aqui, ó, o módulo 550 da JA Solar. E mais embaixo, eu vou preferir trabalhar, porque o meu cliente vai receber isso, o IQ7 AM. E aí eu tenho algumas formas de posicionar o módulo no telhado. Eu posso fazer isso de maneira automática, da maneira que está parametrizada na minha plataforma. Eu posso fazer isso de maneira manual, ele manda eu escolher a face. Ou eu posso posicionar módulo a módulo separadamente, que é o single. Eu escolho entre retrato e paisagem. E aqui onde tem avançado, ele me pergunta qual é o espaçamento que eu quero entre módulos da mesma coluna, de uma coluna, ou de um corredor. E eu vou botar 20 milímetros nos dois, que é mais ou menos a distância aí de um grampo intermediário, né, efetivamente falando. E aí eu vou botar como manual, porque eu quero eu mesmo posicionar os módulos manualmente aqui. Então, eu tenho aqui agora a posição dos módulos. Repara, se eu quiser mover o módulo de lugar, eu não clico e depois eu movo, não, porque senão eu vou mover um módulo só, ok? Como é que eu faço isso? Eu clico fora, clico e já movo o módulo, segurando o mouse. Tá bom? Lembrando que a utilização do mouse é muito melhor para o mouse com scroll, né, que você consegue rodar o scroll ali, ele é muito melhor para você movimentar, tá bom? E já que eu quero observar uma quantidade maior de módulos e aproveitar o início do dia, o meio-dia solar e o entardecer, eu posso posicionar outros módulos também nessa face. Vou usar aqui a ferramenta Auto agora, para vocês verificarem como ela é. A ferramenta Auto posiciona os módulos na face que eu pedi e ela maximiza tudo que ela puder, né? Então, eu posso não querer ter essa quantidade de módulos. Imagina que eu tenho uma árvore alta aqui desse lado, eu posso ter um certo prejuízo aí, por exemplo. Então, e outra coisa também importante, é necessário que você veja qual é o consumo desse cliente, que é 7.200. Daqui a pouco a gente vai mandar ele fazer o estudo de sombreamento e ele vai nos mostrar, certamente eu tenho muito mais do que 7.200 aí. Indo aqui para mais posição de painel, eu vou clicar na ferramenta para adicionar painel, vou clicar na face e vou colocar manualmente aqui também, colocando o espaço de 20 milímetros também de um para o outro. Tá? Deixa eu voltar aqui. Ele está pedindo para eu escolher a face, eu vou clicar e arrastar agora a posição dos módulos, deixa eu ver se está em 20 lá ainda, saiu. Com essa ferramenta aberta, eu vou clicar e arrastar e posicionar os módulos. Repara, será que vale a pena eu botar essa linha de cima de módulo? Aqui eu tenho uma quantidade de sombra, né? Eu estou vendo aqui pela cor, aqui que eu não tenho um aproveitamento bom aqui, ó, está em 75%. Vale a pena, será, eu colocar esses módulos? Eu posiciono eles onde ele vai atuar melhor. Então, eu clico aqui na ferramenta de seleção, clico no meu subarranjo, ok? E eu posso retirar alguns módulos daqui, de maneira muito fácil, tá? Deixa eu voltar aqui, porque eu acabei selecionando tudo e apagando. Então, estou apertando o Delete aqui e eu vou posicionar os módulos de uma maneira mais correta, né? Aproveitando melhor o telhado ali. Quando aparece essa bolinha, como apareceu aqui, ó, você pode clicar nela e arrastar de uma vez, que você consegue retirar a maior parte dos módulos. Beleza? Vindo na ferramenta seleção, eu clico aqui no estudo de sombreamento novamente e ele vai me dar a resposta da produção que esse sistema vai ter. Então, eu vou acabar observando, muito provavelmente, que eu tenho muito mais do que esse cliente precisaria. Mas vamos supor que é um cliente que queira
a bater 7.200 kW aqui nesse imóvel e praticamente o dobro, que vai dar 14,8 para outro imóvel, no caso, 7.200 para esse, e a produção equivalente a 7.200 para outro também. Então, eu preciso retirar alguns módulos, e eu vou fazendo isso aproveitando sempre o melhor lado, até que eu consiga retirar os módulos que eu preciso para reduzir essa geração, ok? Aqui acabou fugindo um, é só puxar a bolinha para cá, ó, que ela vai formar mais um módulo ali. E eu puxo ela um pouquinho mais para cima para ter uma área de telhado ali. Deixa eu voltar aqui. Mexi, modifiquei novamente, sem problema nenhum. Só lembrar, deixei a área de telhado aqui necessária, clique e arrasta. Acabou de finalizou o que você acreditou como correto? Vai na ferramenta para estudo de sombreamento e clica aqui, ó. Poderia também digitar a letra C no teclado, tá bom? Então eu consigo observar, com o uso da ferramenta, que a minha geração vai ser uma geração excelente nesse ponto, de maneira que eu posso reduzir o sistema até que eu consiga os 14.800 que a gente precisa aqui. Então, ela é um uso muito intuitivo da ferramenta. Você consegue, de maneira muito fácil, fazer essas inserções de módulos e retirada de módulos, tanto apertando o delete, como eu estou fazendo de um lado aqui, para que você veja, quanto também com o uso da bolinha aqui desse lado, para ser um pouco mais rápido. Então, eu consigo aproveitar de maneira muito mais eficaz, sempre clicando e arrastando de uma vez, para que não fuja o módulo ali, consigo sempre observar qual vai ser a minha geração. Então, eu estou aqui numa tentativa de encontrar o ponto ideal para esse meu cliente com a geração que eu tenho. Reparam, eram 24 módulos ao todo, né? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, exatamente como fala a plataforma aqui. Então, agora eu tenho aqui, ó, a capacidade de 18.973 kWh no ano de produção, o que é uma geração excelente para o caso aqui. Ok? Se dando por satisfeito, a gente consegue também verificar mensalmente aqui, ó, qual é a irradiação que vai chegar em cada módulo, e ela muda a cada módulo. É por isso que na ferramenta, se eu, por exemplo, modificar a posição do módulo aqui para cá, repara, aqui muda já. Então, eu tenho que novamente fazer o estudo de sombreamento. Então, fica muito tranquilo você posicionar os módulos do jeito que precisa, escolher um módulo na capacidade ideal que precisa, para que você tenha certeza se esse over que a gente estava falando na chamada dessa apresentação vai ser um oversizing, um overpanel, um sobredimensionamento, que vai afetar, que o cliente vai perder mais energia do que vai ganhar. Repara, a energia, ela pode ser aquela imagem que você vê na produção do dia do teu sistema solar fotovoltaico. A linha de cima é a potência. O que está no meio é a energia. Se você tem mais energia não sendo criada, ou seja, você tem uma quantidade de energia que poderia ser criada, gerada, e não foi, porque o microinversor, por exemplo, chegou no seu máximo na maior parte do tempo, se essa área for maior do que a área de ganho lateral que você teve fazendo o oversizing, não foi uma excelente escolha para o teu cliente fazer o oversizing. Agora, se você tem na parte lateral da onda, da produção do dia, uma curva mais gorda do que teria na produção do pico, então pode ser que esse oversizing tenha sido muito bem-vindo para o teu cliente. Nessa função aqui,
eu poderia ver que o módulo de 500 para norte e o módulo de 550 para leste e oeste ficaria talvez um pouco melhor. Então, repara, se eu movimento o módulo aqui dessa posição, a ferramenta precisa de uma nova análise. O que está dando 18.560 aqui e eu faço uma reanálise, eu preciso novamente recalcular isso, porque isso muda. Não é uma ferramenta que vai te mostrar de maneira rasa tudo o que está acontecendo. Ok? Vou acelerar aqui um pouquinho para mostrar a proposta como ficaria. Ó, aumentou um pouquinho aqui, ó, foi para 18.973, tá? Daqui eu consigo algo que é muito legal, pessoal. Eu consigo fazer um download, por exemplo. Vou mostrar para vocês aqui. Do download, eu consigo um download de tudo que eu criei no telhado. E aí ele vai criar aqui para mim um PDF, né, que eu consigo baixar. E ele recria, ele abre um PDF para que eu consiga visualizar e também, se for o caso, mandar para a minha equipe de instalação. Ok? Deixa eu ver se eu consigo vê-lo aqui. Não sei se vocês vão conseguir, porque ele deve estar na área de download. Deixa eu recriar aqui. Ele está salvando. E eu consigo, através do download dessa ferramenta, mandar tudo o que aconteceu no telhado para o meu cliente ou para a minha equipe de instalação. Consigo fazer também o download de uma ferramenta que é para verificar como foi o sombreamento ali naquele telhado. Tá? Ele está recalculando aqui. Ele está pedindo para eu habilitar o pop-up aqui, ó. Vou permitir. Vamos lá. Vou refazer aqui para vocês verem. Então, Roof Report PDF. Novamente tentando, ele está com o pop-up aqui desabilitado. Vamos ver se vai chegar agora. Abriu aqui. Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar. Então, eu tenho aqui, ó, toda a linha que eu fiz do telhado. É claro que é o ideal fazer essa medição de telhado, né? Para depois trazer isso para a plataforma. É muito mais correto e muito mais assertivo você ter essas medições. E ele te dá aqui um desenho de tudo como vai ser. Fica muito bacana apresentar isso aqui para a tua equipe de instalação. Ok? Indo lá Olá. novamente, eu consigo... Pode falar. Com uma dúvida frequente, né? Como é que eu faria para eu conseguir fazer uma comparação desse cara aí, cara? Fazer uma simulação comparativa. Eu quero pegar, por exemplo, você fez uma simulação com um sistema aí, né? Eu quero simular com outro módulo. Como é que eu faço para fazer uma comparação desse sistema nesse caso? Sim, é muito legal. Eu tenho que finalizar a parte do estudo de sombreamento para que ele consiga me dar o resultado disso. Eu tenho que salvar esse. Pessoal, o Rafael travou aí com vocês? Travou? Alguém me dá uma resposta aí, por gentileza? Mas já voltou ou não? Deixa eu ver aqui, a nossa equipe aqui, como é que tá.
Voltou? Vocês estão conseguindo me ver ou não? O Rafa travou? O Rafa travou. Ok. Só um momentinho aqui, pessoal. Vou dar um toque nele aqui para ver o que foi que aconteceu. Ou ele já conseguiu voltar. Só um momento, espera aí. Hugo, tá aí? Tá me ouvindo? Só um momento aqui, pessoal. Problemas técnicos do ao Opa, vivo. Hugo, tá me ouvindo? Agora eu tô. Tô te ouvindo aí. Opa, O que beleza, acho que aconteceu, vamos cara? voltar, hein? Alguma falha aqui. Eu tô com internet. Vamos lá. Podemos voltar? Claro, por favor. Opa, pessoal. Então, o Hugo estava perguntando como é que a gente faz para comparar um sistema com outro sistema, né? Então, estou recriando um sistema. Ah, será que outro inversor para o meu cliente é melhor? Será que outro painel é melhor? Vou usar aqui, eu tenho necessidade de usar o IQ8P, que vai ser lançado aí. Eu posso usar, porventura, o IQ7AM nesse telhado, vai cair muito bem? Vamos verificar. A gente consegue fazer a verificação através do clone. Isso, indo lá na parte de projeto, eu tenho o meu projeto pré-criado, né? Então, eu consigo, nesse projeto, eu consigo fazer um clone dele. Isso é fácil fazer e comparar. O Fábio mostrou isso muito bem da outra vez, e a gente consegue fazer um comparativo. Então, se eu estou aqui com esse sistema, que é a opção 1, eu posso clonar e botar aqui opção 2, por exemplo, e fazer um clone disso, ok? E nesse clone, que acaba sendo um clone que eu consigo habilitar ele, quando eu vou fazer o design da opção 1 ou da opção 2, eu tenho na minha proposta, eu vou lá na opção 2, então, por exemplo, clone opção 2, Solar Design. Então, lá, o que eu coloquei, por exemplo, eu estou aqui na opção 2, está aqui, ó, opção 2. Aqui eu consigo, por exemplo, modificar um módulo para um outro módulo, por exemplo. Ah, não sei, quero usar o Longi 500 em todo ele, porque eu estou com preço diferente no meu distribuidor
e pode ser que seja legal, já que eu tenho mais energia, mais área de telhado do que o meu cliente precisa aqui. Talvez eu possa usar o 500 e vai me dar uma resposta legal. Refaço novamente a análise do telhado e aí eu tenho uma forma comparativa disso. Vou tirar aqui o mapa de cor, né, o mapa de calor, tá? Eu tenho uma forma comparativa disso daqui. Então eu consigo observar isso bem. Vou salvar, caiu um pouquinho a geração aqui, ó, para esse telhado. Então, logicamente, o 550 estava gerando um pouquinho mais, sendo que em alguns casos pode quase que igualar, dependendo do caso. Então, cada caso é um caso, cada telhado é um telhado, ok? E indo em proposta, eu consigo analisar essa minha proposta. Ô, Rafa, rapidinho. Só Tá para o me ouvindo? pessoal se. Claro, só para o pessoal se situar, você está comparando o que com o que aí? Então, eu coloquei aqui, só para não ter que voltar, módulo JA 550, Aham. módulos Longi 500 no mesmo sistema. Então, eu acabo fazendo um comparativo e, claro, que toda a métrica de preço eu consigo, de alguma forma, ter um sistema mais barato que outro, dependendo de cada caso. Então, aqui, ó, eu simplesmente cliquei aqui, ó, Hugo, em tabela de comparação. Por quê? Eu não fiz o clone lá do 1 e do 2. Sim. Então, aqui, clicando em tabela de comparação, ele me dá diretamente na tela as duas impressões. Quanto que, por exemplo, a opção 1 vai compensar no consumo, quanto que a opção 2 vai compensar no consumo. Repara que eu estou com 263%, porque eu estou com um sistema aqui que, para essa residência, eu só coloquei o consumo de uma e botei muito mais do que o cara precisava. Então, por isso que está dando essa diferença tão grande. A estimativa de produção do primeiro ano de uma e do outro, quanto seria? Então, eu posso comparar o custo bruto de um e do outro, quanto seria? Eu posso ter um comparativo entre as duas e selecionar qual o meu cliente vai ter de informação, ok? Fica muito fácil entender. Eu vou acelerar aqui o processo um pouquinho. Tem alguém com dúvida do Espírito Santo aí, Hugo? Pelo que eu tenha visto aqui Está ouvindo aqui? ao vivo, não, mas com certeza depois terá. Então, seria bacana, Rafa, nós fazermos um comparativo próximo do consumo do cara, que é a dúvida mais recorrente que eles têm, principalmente com essa comparação que você fez agora, né? Com de 500, com de Vamos 500 lá, vamos voltar no e projeto. 50. Vamos colocar a mesma potência pico aí e vamos ver? De Vamos ambos, ver. né? Vamos ver rapidamente. Então, eu estou na opção 1. A opção 1, eu tenho 13,20, Hugo. 13,20 para 500, eu terei 13,20 dividido por 0,5, eu tenho que ter 26,4 painéis e não 24 painéis como essa aqui. Ou seja, eu tenho que aumentar em 2,4 painéis. E aí eu não consigo. Ou eu aumento 3 ou eu aumento 2, né? Mas indo lá, na minha proposta da opção 1, como é que eu faço isso? Eu vou lá em projetos. Eu posso até descarregar isso aqui, essa informação, porque eu acabei não salvando. Eu faço a abertura dele e eu vou em Design, no clone da opção 2, Solar Design. Repara, aqui eu transaciono entre a opção 1 e a opção 2, tá? E onde eu quero ir? Eu quero ir na opção 2, no Solar Design. Indo lá em Solar Design, eu tenho que aumentar 3 ou 2 módulos do meu sistema. Então, vindo aqui, ó, eu vou adicionar mais um módulo nessa face, por exemplo, com o Longi. Então, como eu quero simples ele, single, eu vou colocar ele aqui puxando com o próprio mouse aqui, tá?
Então, ó, coloquei mais 2 módulos aqui, faço a nova verificação, 2 módulos vai ficar um pouquinho abaixo. Refeita a verificação, eu posso voltar lá na proposta, ele está calculando aqui, ó, a adição de mais 2 painéis. Eu posso voltar lá na minha proposta. Então, agora, num sistema está com 24 painéis de 550, o outro está com 26 painéis de 500. Calculou, eu vou na minha proposta, eu abro ela. Vou salvar tudo que eu fiz aqui. Ele já começa a abrir a proposta, Hugo. E eu faço novamente a comparação. Então, fazendo a comparação, dessa forma, eu tenho quase que uma igualdade da potência de entrada, né? Que seria 13,2 contra 13 kW em potência contínua, né? Do módulo. E eu tenho a geração, a estimativa no primeiro ano da produção, 19,09 para o módulo 550 e 19,385 para os 26 de 500. Ou seja, como eu tenho um sistema que tem módulo a leste, a norte e a oeste também, eu acabo tendo uma diferença da produção deles aqui no total, no apanhado total. Então, eu consigo comparar que, por exemplo, ter 13,2 e ter uma diferença da produção pequena, mas trabalhar com um módulo um pouquinho maior, vai me custar, por exemplo, um pouquinho mais aqui, né? Nesse caso. Então, eu ter, na verdade, 52 aqui e 52,8 aqui. Esse valor é o valor que você vai montar, você, instalador, vai montar. Não vai ter como você ter pautado isso pela ferramenta. Você vai criar isso num ambiente de configuração. Botar os seus valores, botar a tua margem, fazer tudo isso. Tá bom? Hugo, eu não sei se a gente vai conseguir mostrar o do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro eu tenho que montar do zero também. A gente está com uma dificuldade aqui de comunicação. O que você acha? Uai, Rafa, se você conseguir ser mais sucinto e mostrar um rápido, eu acho que dá tempo, Vamos lá. tá? Como você foi Vamos lá. detalhista no outro, nesse você consegue ser mais rápido, né? E aí, o ponto principal, a dúvida de todo mundo é: e a potência? Como é que eu faço? Né? Qual módulo que eu vou utilizar? Normalmente, eles se baseiam pela potência pico. Né? Então, faz uma comparação bem rápida, tá? Para um telhado aí norte-sul ou telhado leste-oeste, tá? Que normalmente é o que eles falam, né? Tá? Com 8 módulos, 12 módulos, 20 módulos. Vou fazer um leste-oeste aqui, ó, que vai ser muito legal para gente. Deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu pegar a informação aqui. Só um minutinho. Aqui, esse aqui, ó. Eu joguei um determinado endereço, ele deu bem fora do que eu queria. Eu arrasto lá para onde eu quero esse endereço, ó. Então, eu vou fazer essa análise aqui, rapidinho para gente. Então, esse 3D não está feito, eu vou fazer rapidamente para a gente ver. Então, vou colocar aqui uma média de consumo de 800 por mês, que vai dar 9.600. Então, coloco aqui, ó, 9.600, ok? Estou no valor aqui da tarifa e vou seguir. A curva é essa curva mesmo, no caso, é uma casa com criança em idade escolar aí, né? E vou criar o design. Então, essa curva já vai mexer no meu fator de simultaneidade também, que depende totalmente do consumo.
Então, aqui como é que é feito? Ó, vou recriar o imóvel rapidamente. Pode ver que é bem rápido, Hugo, até no momento de necessidade mais veloz, a gente consegue fazer essa criação. Ele mesmo já me mostra os pontos ali de orientação, né, de esquadro, de tudo isso. Essa casa aqui, ó, ela tem um rebaixo aqui, um telhado mais baixo nesse ponto e um telhado mais baixo nesse ponto aqui também. Se tiver alterado, eu posso jogar para onde eu acho que é o correto. E vamos lá. Então, aqui, eu posso utilizar a ferramenta Wizard. Ele vai me dar as informações de árvore, né? Eu vou tirar a parte de árvore aí que não me interessa, que não muda nada para minha geração. Tem muita árvore aí que não vai mudar nada na geração. Então, vou tirando elas. Vou tirando elas até para não pesar, Hugo, sabe? E essa aqui, na verdade, ela tem que ser bem maior. E vamos lá. Retiro o que a ferramenta entendeu como obstáculo no telhado, que não é obstáculo. Poderia ser obstáculo, aí você vai ter que conhecer o telhado para saber isso. E agora eu vou aplicar a tal da parede, que é o que me permite ter um telhado diferente de um lado do outro, tá? Então, tudo aplicado, consigo já ter o 3D. Agora eu tenho que observar as orientações de tudo isso. Vou verificar se está tudo correto e se está batendo com a minha realidade. E para isso eu posso usar a ferramenta tanto do LIDAR, vamos ver se ele já está ativado aqui. Ó, tá bem sincadozinho, ó, tá bem legal. Só essa árvore aqui que é um pouco maior, um pouco mais alta. Então puxa ela para cima um pouquinho mais. Então está bem sincado e eu consigo ter essa informação bem realista, tá? Só tem que descer, tirar um pouco dessa visualização aqui. Tem que descer esse telhado aqui, que não é nada demais também. Então, desço ele para 5,80, por exemplo, e está lá, está feito o telhado. Agora, eu vou para a parte de Solar Design. E em Solar Design, eu posso verificar através da ferramenta do mapa de calor, que está lá. Vou fazer a verificação de novo. Ele me mostra os pontos melhores e piores. E agora eu vou posicionar os módulos. Então, aqui, ó, rapidamente, eu quero escolher o JA 550 para a posição pior, por exemplo, com o IQ7AM. Então, eu vou colocar ele em modo automático nesse telhado. E ele tenta preencher o máximo que o telhado pode dar. Mas você pode gostar de áreas de trabalho aqui, né, ao redor do telhado. Nessa parte alta aqui a radiação está muito ruim, então vou mudar isso um pouco. E do outro lado, como está melhor, eu posso escolher trabalhar com, por exemplo, como você quer um comparativo, eu vou deixar ele aqui nos mesmos modos aqui, para a gente ver. Só que aqui eu vou colocar manual. Então aqui o que cabe é isso, e eu tenho a minha informação. Faço estilo de sombreamento, está carregando. Talvez fosse melhor aumentar os módulos do outro lado, logicamente, mas aí eu não teria tanto espaço de telhado.
Repara como é o telhado, né? Eu não teria espaço para mais um módulo aqui nessa posição, então mantenho assim. Eu salvo esse meu projeto, Hugo, e eu consigo ir lá novamente em projetos, tá ele ali na cabeça, é o primeiro ali da lista. Consigo fazer um clone novamente dele, né? Eu consigo clonar esse projeto. Então, por exemplo, ó, clono o projeto como o projeto 2, novamente. Ele aparece lá com o projeto 2. Vou em design do projeto 2, solar, e faço essa verificação do que um está gerando e que o outro está gerando. Por enquanto, como ele está o clone direto, eu consigo ver aqui a geração dele. E consigo comparar quilowatt-pico com quilowatt-pico, como você está pedindo. Acabou que caiu mais ou menos no mesmo exemplo, Hugo. A gente tem 14,30 com esse módulo e com outro módulo eu teria 28,6 módulos. Então, eu teria que aumentar a quantidade de módulos. Com isso, eu consigo observar que, no lado de menor irradiância, eu consigo, de repente, usar o 550, porque eu tenho mais área, né, para aproveitar. E no módulo, no lado onde eu tenho o Sol mais presente, em que o oversize vai se tornar mais presente por conta da potência solar mesmo que eu vou ter, porque, repare, eu consigo aqui, ó, passar o mouse aqui, Hugo, e saber, no mês, quanto de oferta de luz que tem aqui nesse módulo. Então, por exemplo, nesse módulo aqui, eu vou ter essa oferta de luz. Vou botar anual para a gente ver. Então, eu tenho 92%. Enquanto que nesse aqui, ó, eu tenho 87%. Então, ter aqui um módulo de maior potência faz mais sentido para que eu aproveite melhor o telhado e porque eu não vou alcançar sempre o pico de produção do microinversor. Então, eu posso ter um oversize um pouquinho maior. Faz sentido isso para você, Hugo? Sim, faz sim, faz sim. E aí Então, vamos o lá. ponto máximo Sim. é que eles sempre fazem o quê, né, Rafa? A gente já sabe, eles vão entrar aqui para isso, né? Pô, 24, né? Eu quero gerar para 1.000 kWh, quero gerar para 800 kWh. E eles normalmente colocam a mesma quantidade de módulos, que dá a mesma quantidade de micros, né? Então, é essa a comparação que eles fazem sempre, né? Dificilmente eles vão colocar módulos distintos para orientações distintas. Vai comprar um kit só e vai instalar, né? Seja ele com 24 módulos de potência de 500 watts, seja ele com módulos de 550, 560. Ele quer saber se vai entregar. Até porque eles não vendem módulo, eles vendem geração. Eles não vendem oversize, eles vendem geração, né? Então, é essa comparação que normalmente eles irão fazer, né? Pô, será que a mesma potência, o módulo com a potência maior vai gerar mais ou menos, né? E a ferramenta está aqui para isso, né? Para trazer esse comparativo, para ficar de mais fácil entendimento para eles, como o próprio Fábio mostrou, como o próprio Rafa está mostrando também. É muito rápido e muito simples de você conseguir simular, pessoal. Perfeito, Hugo. Realmente, eu não tinha entendido quando você tinha pedido a primeira vez, mas aqui eu fiz o seguinte: eu mantive a quantidade de módulos e botei aqui o módulo para 500, por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente sabe que ter módulo de 500 não é tão bom. Já aqui pode ser um pouquinho melhor. O que eu fiz? Eu mudei tudo para 500 watts pico, o módulo da Longi. E agora eu tenho a chance de ir lá na proposta comparar o sistema com a mesma quantidade de módulos, 550, como você está falando, e a mesma quantidade de módulos com 500, entre 550 e 500. Então, o que eu tenho aqui, ó, eu tenho uma diferença de produção que o cliente vai sentir nos meses e no ano, né? Se a gente puxa essa produção para mensal aqui, ó, o cliente acaba sentindo isso. A diferença de Rafa, produção qual porque é qual aí?
A primeira opção seria com o módulo qual? Isso, a primeira opção é a opção número 1 que eu fiz a primeira proposta. Com qual potência de módulo? Que é 550. Com Então, se a gente 550. tem aqui 14,3 kW, que na verdade quilowatt pico, né? Aí é de corrente contínua, dividido por 0,55. Eu tenho 26 módulos. E na outra eu tenho 13 cravado dividido por ponto 5, que é 500 watts pico. Então, eu tenho 26 também. Então, aqui, ó, 26 módulos de 550, 26 módulos de 500. Então, eu Aí, acabo interessante. Então, nesse caso aqui, ele iria gerar mais. Vamos fazer um outro comparativo, então? Né? Vamos pegar 13 kW-pico, né, com 550, e até para ver o quão menos de potência CA nós teríamos. Então, eu pego um sistema e estou comparando a mesma potência pico, certo? Potência pico com potência pico. Então, vamos lá. Na verdade, você comparou com a mesma quantidade de módulos, né? Então, eu tenho, são quantos módulos mesmo? Desculpa, 26 módulos de 500 26. e 26 módulos de 550, correto? Vamos deixar esses aí e vamos fazer uma comparação além, tá? Uma comparação que é o quê? Eu quero a mesma potência pico com módulos de 550 com os módulos de 500. Entendeu? Beleza. Vamos lá. Eu tenho aqui na parte de projeto, eu vou salvar esse projeto aqui do que eu tinha feito, né? Eu vou lá na parte de projeto. Então, eu tenho 26.500, 26.550 e agora eu vou colocar na quantidade de potência pico, não na quantidade de painéis, como o Hugo está falando. Ok? Então, vindo aqui, ó, eu consigo fazer a análise desse especificamente projeto aqui e eu vou... você quer que eu mude o de 550 ou de 500, Hugo? Qual você prefere? Opa, Hugo, tá aí? Vamos lá, vamos mudar os de 550. Vamos fazer um clone do 550. Vou chamar de 3 aqui, ok? E vou lá para o design do 3. Olha só que fantástico, pessoal. Então, indo lá para o design do 3, você está me ouvindo, Hugo? Sim, Rafa. Sim, tô aqui. Beleza. Vamos lá, eu fiz aqui o clone do de 550, tá bom, Hugo? Uhum. Então, eu tenho agora 26 de 500, que vai dar 13 kW-pico cravado. Eu tenho 26 de 550, que vai dar 14,3 kW-pico. E eu quero agora ter 13 kW-pico no de 550, que eu teria que ter 23,63 módulos. Eu vou botar 23 aqui então, Hugo, para a gente ver. Tá Maravilha. bom? Vou tirar 2 daqui para ficar simétrico, vou tirar 1 daqui. Vou posicionar ele aqui mais no meio. E vou mandar calcular. Beleza, olha só, Hugo. Então, a gente está comparando 3 coisas agora. Olha que fantástico. Calculando isso daqui, a gente consegue abrir a proposta. Eu vou abrir aqui agora. Salvando o processo. Ele refez o cálculo aqui. E na proposta eu consigo fazer, na tabela de comparação, o comparativo que a gente está querendo agora. Então, aqui, está carregando aí, deixa ele carregar. Então, eu tenho 14,3, são 26 módulos de 550. Eu tenho, aliás, desculpa, são 26 de 550. Eu tenho 26 de 500 e eu tenho 23 de 550. Ok? Porque ou eu tirava 3 ou eu tirava 2. Então, eu acabo tendo uma
uma impressão na tela exatamente como eu preciso, do comparativo da produção. É lógico que nesse caso aqui específico, eu ofertaria, eu particularmente falando, o de 500, tá? Particularidade minha. Mas cada um pode ter a noção ideal de módulo versus microinversor que queira. Fato é que a gente tem nessa plataforma a oportunidade de testar e medir à vontade aquilo que você precisa para chegar no resultado que o teu cliente deseja, tá? Aqui, pela métrica do preço que está, a gente teria 57.200, 52.000 e 50.600. Logicamente, o cliente olhando, observando o preço, talvez para ele fizesse mais sentido o terceiro sistema, com 23 painéis de 550, e não com 26 de 500. Mas eu ficaria entre esses dois aqui, ó, porque a gente tem uma geração mais do que confortável do que o cliente precisa, aliás, está muito maior do que o cliente precisa, né? E a gente tem um comparativo dessa geração também. E a gente consegue ver um resultado prático disso, Hugo. Lembrando, pessoal, que muita gente, quando leva as propostas, dificilmente se atenta a qual que é a geração real, né? Muita gente usa o mesmo oversizing, usa a mesma análise para qualquer orientação, para qualquer inclinação, e não realiza esta simulação. Então, é muito importante que você realize esta simulação até para ter uma decisão melhor, né? Olha que ferramenta fantástica. Você tem uma tabela, você faz uma simulação e consegue fazer uma comparação de vários cases distintos. Lembrando que aí, nessa primeira comparação que o próprio Rafa fez, eram com 26 módulos, JA550, 26 e QE7AM, né? No outro, 26 Longi 500 com 26 e QE7AM. Aí eu falei, Rafa, junta aí para trazer uma potência pico de JA semelhante com JA 550, semelhante com o de 500, né? Então, pessoal, vê-se que eu tive que tirar micros, foram 23 micros, então eu estou com 3 micros a menos. Então, eu tenho 3 dispositivos de conversão a menos, né? Então, essa análise tem que ser muito bem feita por vocês, certo? É necessário que nós consigamos ter essa análise muito bem feita, tá? Para que eu consiga fazer estes comparativos, tá? Então, a ferramenta está aí para vocês. Eu acho que o Rafael caiu novamente, ou estou enganado? Eu caí e voltei, tá me ouvindo? Caiu, voltou? Estou ouvindo sim. Vou responder uma perguntinha aqui do pessoal da Elux, do Eduardo, pessoal lá do Nortão do Mato Grosso. Né? É possível trabalhar com imagens 3D criada por drone em nuvem de pontos? Não, tá? Você vai trazer essa imagem em 2D para a ferramenta, tá? E aí vai transpor ela em 3D, ok? Opa, eu fiquei sem ouvir aí um pouquinho, Hugo. Mas é isso que a gente gostaria de mostrar, né? A gente tem aqui uma ferramenta muito poderosa, em que o cliente pode trabalhar com qualquer inversor, com qualquer painel, certo? O teu cliente recebe uma proposta intuitiva e também dinâmica, ele consegue mexer na proposta que ele está recebendo para verificar coisas diferentes que ele precisa. Ele consegue ver isso anual, ver o detalhamento mensal, ver tudo como precisa, ver os meses decorrentes do ano, para que não tenha dúvida de como vai ser a resposta dessa proposta. E ele consegue assinar essa proposta no final de tudo como uma proposta válida para fechamento, tá? Então, o cliente consegue assinar essa proposta de uma maneira onde ele vai aprovar esse fechamento para você aí. É isso, Hugo. Era isso que eu tinha para mostrar. Espero que o pessoal tenha gostado. Vou tirar o compartilhamento de tela aqui, tá? Pessoal, te agradecendo o tempo de todos vocês. Eu sei como é difícil aí, mas foi um horário que nós
conseguimos encaixar, que normalmente vocês estão na rua entregando propostas, né? Então é um horário onde vocês normalmente conseguem participar com uma qualidade melhor. Lembrando que está sendo gravado. Então, se você ficou com alguma dúvida, volte novamente, ou se você colocou no 2x, eu não lembro quando viu, já estava lá no final, né? Lembrando que nós fizemos comparações aí com simulação no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. E tem aí, volta no vídeo, tá? E tem uma simulação aí com a mesma potência pico, tá? Com módulos distintos, com JA 550 e Longi 500, e depois, na mesma simulação espelhada, comparando os três, tá? Nós trouxemos também essa possibilidade da mesma potência pico do JA 550 com o Longi 500, ok? Então, volta lá e vê o passo a passo dessa comparação, porque, pessoal, nós estamos em todo o treinamento. Quais são os gatilhos que você precisa lembrar para você fazer a venda desse sistema? Primeiro, quanto você quer gerar? Então, Rafa, quanto eu preciso gerar? O meu cliente precisa gerar 1.000 kWh mês, né? O segundo ponto, irá caber no telhado do meu cliente? Então, eu preciso utilizar essa ferramenta para saber se vai caber no telhado, se vai se encaixar. E aí, o que eu vou fazer? O que o Rafa acabou de mostrar. Qual o melhor custo-benefício para esse cliente? Então, poxa, eu quero gerar 1.000 kWh mês. Irei simular no SolarGraph com todos os parceiros que eu tenho, né, irei te analisar. Vai gerar 1.000 kW, certo? Me atende na questão comercial e técnica. A decisão do módulo é de vocês, do Micro Enphase, né? E aí ver qual é a condição comercial que esse seu cliente terá. Porque no final, o cliente quer gerar energia com o melhor custo-benefício, pagando o menor preço possível. Então, você precisa encaixar todas essas soluções para os seus clientes. Certo, pessoal? Muito obrigado. Tá? E na semana que vem teremos simulações aí para São Paulo. Então, fique esperto. Quinta-feira, próxima quinta-feira, às 19 horas aqui. Rafa, finaliza para nós, meu querido. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui que estava ao vivo aí no nosso webinar e agradecer também a quem for assistir. Tenha paciência, a curva de aprendizado ela é extenuante, mas você está aí com uma ferramenta incrível e a galera do Enphase está aqui do outro lado para te dar o apoio. Caso você queira uma visita, só entrar em contato. A gente quer você feliz da vida instalando a Enphase sem dor de cabeça. Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade aí.